Ok, boa noite, pessoal. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindas. É uma grande alegria receber a vocês aqui nessa reunião, assim como também é uma alegria receber a quem estiver ouvindo a gravação. Então, ser bem-vindos também. E hoje nós estamos na continuação do capítulo 13, que nós estamos estudando esse mundo sem culpa, e hoje nós vamos estudar, então, sobre alcançar o mundo real. Nós vimos na aula anterior, que encontrar o presente, que o ego, ele criou uma dimensão do tempo, que todos nós conhecemos, que está dividido entre passado, presente e futuro, e que, na verdade, o presente do ego não é o agora, não é um presente, é um trampolim, ou é uma ponte que ele interliga o futuro ao passado, ele atrela os dois. Já o Espírito Santo, ele não conhece nem passado nem futuro, porque ele está no presente e ele está sempre no agora. E para alcançar o mundo real é do Espírito Santo. Então, obviamente que o mundo real ele só pode ser encontrado no agora, tal como o Espírito Santo tem. Então, o mundo real não pode ser atingido nem no passado, ele não veio do passado e nem pode ser atingido no futuro. Então, ele não pode ser alcançado com o ego. Mas para a gente ver essa lição propriamente dita, vamos fazer a nossa entrega de propósito ao Espírito Santo, que a gente faz a nossa respiração mais pausada, que aquietamos os nossos barulhos mentais e nos concentramos agora na nossa vontade, e a nossa vontade é de que o Espírito Santo seja o nosso professor, o nosso guia para essa hora de estudo. Por isso que entregamos a Ele agora todas as nossas capacidades de aprendizagem, para que Ele faça uso delas por nós. E se essa é a nossa vontade, assim é, porque o Espírito Santo, o amor, ele sempre responde ao menor dos chamados. E antes de começar, então, a leitura propriamente dita, só quero colocar umas palavras novamente sobre a nossa história da separação de Deus, isso para ajudar na compreensão desse texto, porque esse texto, hoje, se ele for visto, assim como todos os outros, mas se a gente não tiver hoje um pensamento adjacente, assim, uma ideia do que nos aconteceu para a nossa experiência na qual estamos agora, de como que viemos parar do céu até essa experiência de agora, dificilmente vamos compreender o que Jesus vai nos apresentar hoje. E eu já falei isso várias vezes, e só quero colocar resumidamente que no céu, então, antes do tempo, antes do ego, antes da ideia de separação, quando tudo era um só, e o Filho de Deus teve uma ideia, um pensamento de fazer algo a mais para oferecer a Deus. Aquele primeiro pensamento de fazer algo a mais sem a participação de Deus aquele questionamento: e se ele fizesse algo porque ele estava tão feliz em Deus, tinha tudo em Deus, e na sua vontade de glorificar o Pai, ele quis fazer algo a mais. E esse pensamento de algo a mais fez surgir essa crença na separação. E por um instante, nós amamos esse mundo algo a mais porque não havia culpa nele ainda, não havia medo, foi assim em completa inocência. O Filho de Deus não pecou por ter tido esse pensamento de fazer algo a mais, de oferecer ao Pai. Só que no momento que ele foi oferecer esse mundo ao Pai,
o pai não tinha o que receber, porque não existe nada que não contenha Deus. E isso foi assim um choque, vamos dizer assim, para o filho, porque ele já não entendeu mais. Então o pai não aceitou esse mundo a mais, mas ele deu uma resposta. Ele criou o Espírito Santo que acompanha então o filho naquele pensamento de separação. Então, para pensar um mundo separado, é como se um pedaço da consciência do Cristo agora estivesse nesse mundo, senão não seria possível pensar separação. Então, desse pedacinho de minuto, dessa consciência de Cristo, que é de todo Filho de Deus, é que veio essa ideia de separação, de um mundo separado, ao qual esse Cristo amou por um instante. Só que quando essa consciência dentro desse mundo se questionou o que ela era, porque aí seu pai não aceitou o que ela era. Aí, esse projeto todo chamado separação, então, que nós chamamos de ego, quando o filho se questionou, o filho ele já tinha a voz do Espírito Santo que lhe respondeu que isso não era nada, que na verdade era impossível. Mas também já tinha a voz, então, do ego, porque a separação é o ego, que falou a esse filho preso dentro desse do sonho, como que ele não sabia o que ele fez, que ele separou-se de Deus, que ele roubou um pedaço do poder de Deus e que Deus iria se vingar dele. Então, o ego contou essa história ao filho para se perpetuar. E aí o filho sentiu pela primeira vez culpa, só então entrou a culpa. Então, antes da culpa, esse mundo separado, ele era de amor, porque o Filho de Deus é amor. Não havia ainda a ideia do medo. Então, e só existe duas emoções, nós acabamos de estudar isso, só existe amor ou medo. Então, não havia medo. Então, era um mundo separado, mas era um mundo de amor. E agora que entrou o medo, foi a partir do medo que o filho aceitou a sugestão do ego e permitiu então que o ego projetasse o mundo físico para essa mente escapar da culpa, porque a culpa foi terrível, porque a culpa realmente veio da crença de que houve um afrontamento de Deus, que ele separou-se de Deus. Então, dessa culpa veio a projeção de um mundo onde o filho pudesse se esconder de Deus. Então, por isso que e dessa projeção resulta esse mundo físico, resulta o Big Bang e tudo mais que nós percebemos aqui. E o que aconteceu com a mente do Filho de Deus que pensou essa separação? Ele se fragmentou em consciências e agora nós somos cada um uma consciência individualizada. Então, o filho, na verdade, ele permanece no céu, sonhando que ele fez o mundo da separação, e na separação ele sonha que ele fez esse mundo físico aqui. E a nossa consciência acompanhou essa jornada. Então, na verdade, nós temos uma jornada de volta de consciência, não de volta do ser. O nosso ser está no céu, mas a consciência não está no céu, nem está no mundo real. A nossa consciência está no mundo do ódio aqui que o ego projetou, está aqui no mundo físico. Então, quando nós falamos agora de alcançar o mundo real, Jesus estava nos colocando de novo a possibilidade que sempre esteve ali, que nós esquecemos, que nós podemos escolher ao Espírito Santo, não precisamos seguir o que o ego falou. Até aqui a gente seguiu ao ego, na consciência, para pensar que está no mundo dual, aqui no mundo físico, porque a mente ficou amedrontada. Como Jesus diz, a mente já estava enlouquecida pela dor da culpa. Então, por isso que aceitamos a sugestão do ego. E agora Jesus vai falar um pouco desse mundo real, desse mundo que ainda não é o céu, ainda é um sonho, mas é um mundo
corrigido daqui. É um mundo que o Espírito Santo guardou. É aquele mundo puro que o Filho de Deus pensou por primeiro, antes da culpa lhe atingir, antes dele se fragmentar e aceitar vir em consciência dentro de uma entidade física. Isso tudo coloquei aqui porque nós vamos ler aqui do mundo físico e do mundo real para fazer sentido o que Jesus está dizendo aqui. Por isso que vamos começar agora, então, no primeiro parágrafo. Senta-te em quietude e olha para o mundo que vês e dize a ti mesmo, uma reflexão mental, a razão, dize a ti mesmo, o mundo real não é assim. Não tem edifícios e não tem ruas por onde as pessoas andam sozinhas e separadas. Não tem lojas onde as pessoas compram uma lista sem fim de coisas das quais não necessitam. Não é iluminado com luz artificial e as noites não caem sobre ele. Não há dia que se ilumine e depois vá se apagando. Não há nenhuma perda. Nada lá deixa de brilhar e brilha para sempre. Então, o mundo real, por essa sentença aqui, a gente já percebe que ele não tem nada a ver com o mundo físico, nada a ver com o mundo externo. Ele é um mundo dentro da nossa consciência, dentro da nossa mente. Como eu falei, ele não foi projetado e fragmentado em mundo físico. O mundo real ainda permanece em nossa mente. O mundo que vês esse mundo físico que nós vemos tem que ser negado, pois ver isso está te custando um tipo diferente de visão. Tu não podes ver ambos os mundos, pois cada um envolve um modo diferente de ver e depende do que tu aprecias. Então, o mundo físico, para ver o mundo físico, para termos consciência de que estamos no mundo físico, nós negamos o mundo que nós fizemos na nossa mente, que originou esse mundo. Então, esquecemos do mundo real, daquele mundo separado, mas amoroso que fizemos. E para ver o mundo físico, não vemos o mundo real. No momento que a nossa consciência, que nós optarmos, como tomadores de decisão que somos, optarmos por aceitar a visão do Espírito Santo, que mostra o mundo real, quando nós vermos esse mundo de amor, será impossível ver o mundo físico, porque ambos são excludentes, porque ambos vêm da mente. Nenhum deles é real na verdade, ambos são sonhos. Então, ambos estão dentro da nossa mente, só que uma ainda é mais fragmentado, que é o mundo físico, e para ver o mundo físico, então, nós perdemos a capacidade de ver o mundo real. E Jesus está nos ensinando aqui como voltar a perceber esse mundo de amor. Continuando aqui no 2:3, a negação de um faz com que seja a negação de um faz com que seja possível ver o outro. Então, negamos o mundo da mente para ver o mundo físico. No momento que na nossa mente reconhecemos que o mundo físico não é real, a nossa mente estará pronta para perceber o mundo de amor. Ambos não são verdadeiros. Como eu falei, ambos vieram da crença de separação de Deus. Ambos ainda não são o céu, embora qualquer um dos dois possa te parecer real na medida em que o valorizares. Então, por que o mundo físico para nós é real? Porque na nossa mente, não aqui no intelecto, não o personagem do sonho, mas a mente que permitiu se fragmentar aqui, o tomador de decisões, ele valorizou o mundo físico, ele valorizou um lugar para se esconder de Deus. Por isso que para nós o mundo físico é real. No entanto, revertendo esse pensamento, o mundo do amor pode parecer real para nós.
E, no entanto, o seu poder não é o mesmo, porque a sua real atração sobre ti é desigual. Então, o poder do mundo real, ele é muito maior que o mundo físico. Por que isso? Porque ele vem do amor e o amor é íntegro. E o mundo real, ele interliga tudo, ele não tem a, a separação que nós fizemos da nossa consciência para ver o mundo físico. Então, o mundo do ego, o mundo dual, a atração dele é muito mais fraca do que o mundo do amor. Então, o mundo dual, o mundo físico, também podemos chamar na nossa emoção do mundo do medo. Ele nos atrai bem menos, então é desigual. Tu realmente não queres o mundo que vês, porque ele te desapontou desde o início dos tempos. As casas que construíste nunca te deram abrigo. As estradas que fizeste nunca te conduziram a lugar nenhum e nenhuma cidade construída por ti suportou o assalto esmagador do tempo. Nada do que fizeste tem outra marca senão a da morte sobre ti mesmo. Então, realmente, aqui no mundo físico, nada dura para sempre, nem sequer os planetas, nem o nosso Sol, nem o universo criado do Big Bang, que é a expansão, e que voltará a expansão e a voltar de novo na retenção até voltar ao zero. Então, nada daqui é permanente. Não valorizes essas coisas, porque elas são velhas e gastas, estão prontas para retornar ao pó desde o momento em que as fizeste. Então, desde o momento que projetamos através do ego esse mundo, ele contém a marca da morte, porque ele foi feito através da morte, através da reciclagem. Claro que por detrás disso o ego tinha o propósito dele de se auto-perpetuar, mas isso ele não nos disse. Então, nós apenas chamamos isso de evolução, mas, na verdade, é apenas uma manutenção de um sistema falho desde o início. Esse mundo de dor não tem o poder de tocar o mundo vivo em absoluto. Então, esse mundo físico dual aqui, ele não tem a capacidade de tocar o mundo real, o mundo do amor, o mundo da nossa mente que foi feito por primeiro em amor, de forma inocente e feito, ainda é separação, mas foi feito com amor. Então, o mundo do ego não tem a capacidade de manchar esse mundo. Nós apenas não somos capazes de ver os dois simultaneamente. Tu não poderias lhe dar esse poder, né? Nós não poderíamos dar ao ego o poder de tocar o mundo real, e embora lhe des as costas tristemente, não podes achar esse mundo, não podes achar nesse mundo a estrada que conduz para longe dele, para um outro mundo. Então, por mais que a gente se dê conta que esse mundo aqui é um mundo triste, é velho e desgastado, e que tudo aqui nasce apenas com o propósito final de morrer, por mais desolador que isso seja, por mais que a gente tente virar as costas, sozinho nós não achamos uma estrada que vai nos conduzir para fora dele. Então, porque nós o fizemos. Então, por conta própria, sozinhos não temos como escapar dessa armadilha. E o ego contou com isso para se auto-perpetuar. Entretanto, que no 4, o mundo real tem o poder de tocar-te, mesmo aqui, porque tu o amas. Então, nós amamos a extensão de amor, o que nós fizemos no mundo real é o que nós amamos aqui no mundo físico. Só as partes amorosas, porque não havia ainda outro sentimento senão amor no mundo real. Então, por isso que, embora que nós
como consciência separada, não temos como escapar do mundo, o mundo real tem como chegar até nós. Ele tem como nos alcançar. Porque ele foi feito no amor. E o que chamas com o amor virá a ti. O amor sempre responde, sendo incapaz de negar um pedido de ajuda ou de não ouvir os gritos de dor que se erguem até ele de todas as partes desse estranho mundo que fizeste, mas não queres. Tudo o que precisas para entregar esse mundo, trocando-o com contentamento pelo que não fizeste, pelo mundo real, é a disponibilidade para aprender que o que fizeste é falso. Então, este é o segredo de largar agora esse mundo dual aqui. Nós temos que compreender que ele é falso, porque, em princípio, ele não pode ter existência, porque só existe um Criador, só existe Deus. E Deus não compartilhou da sua criação com esse mundo dual. E se Deus não o fez, se o amor não o fez, logo, ele foi feito em cima de uma crença, de uma falsa crença, e não da verdade. Se ele não vem da verdade, se só o amor é verdadeiro, e o mundo que nós fizemos aqui não veio da verdade, então ele não é real. Se ele não é real, ele é falso. Então, isso é através dessa conscientização. No momento que nós compreendermos a razão de por que esse mundo dual aqui é falso, ele começa a não mais ter poder sobre nós como tomadores de decisão. E aí nós estaremos prontos para optar de ver o mundo real, de ver um mundo de amor em lugar dele. 5 aqui. Tens estado errado a respeito do mundo porque julgaste a ti mesmo de forma equivocada. Então, nós nos julgamos separados de Deus, culpados, e julgamos que nós nos escondemos da culpa, julgando a consciência no mundo fragmentado aqui, no mundo dual. Então, como nós estávamos equivocados, isso tudo só aconteceu no pensamento e não de fato. Então, por isso que aquilo que nós vemos agora é um julgamento falso. Aquilo que nós chamamos de real aqui é uma mera projeção. O que poderias ver de um ponto de referência tão distorcido? Então, se nós estávamos equivocados conosco mesmos quanto a quem somos, como que podemos confiar no que fizemos? Tudo que é visto parte de quem percebe e julga o que é verdadeiro e o que é falso. E o que ele julga como falso, ele não vê. Então, na nossa mente, aquilo que nós julgamos falso, nós não vamos ver. E isso é na nossa mente, não é aqui no estado físico, não é no intelecto, na nossa mente. Lembra-se que é a mente que projetou esse mundo. Se nós achamos que realmente confrontamos a Deus, para nós a separação é verdadeira. E se a separação é verdadeira, nós vamos ver aquilo que para nós é verdadeiro, nós vamos ver esse mundo projetado do ego. Mas se nós aceitarmos que o nosso pensamento de separação de Deus é que estava falso, porque isso é impossível de acontecer, nós vamos encontrar um mundo muito mais verdadeiro do que esse mundo dual é para nós. E no 5.4, e o que no 5.5, tu que queres julgar a realidade, não podes vê-la, pois sempre que entra o julgamento, a realidade foge. Por quê? Porque a realidade só pode ser vivenciada, experienciada, porque ela é una. Ela não pode ser julgada. Para ser julgada, é preciso separar, é preciso ter o julgador, o sujeito, e o objeto que está sendo julgado. Então, se a realidade é una, ela não pode ser julgada. E aqui no mundo nós estamos sempre tentando julgar a realidade. Por isso que a realidade foge de nós, por isso que continuamos aprisionados nos equívocos. O que está fora da mente está fora da tua vista,
porque o que é negado está presente, mas não é reconhecido. Então, se o mundo real, o mundo do amor, foi negado porque nós tivemos medo na nossa mente e optamos fugir da mente, então fugimos do mundo real, ele ainda está presente, mas ele não é reconhecido, porque ele foi negado para que a experiência da separação, para que a consciência pudesse se fragmentar e vir fazer parte de um mundo separado, de um mundo pessoal, individual, onde cada um tem uma existência própria. Cristo ainda está presente, embora tu não o conheças. Então, o Cristo, a lembrança do Cristo está na nossa mente, mas na nossa mente certa, no mundo real, não no mundo do ego. O que ele é não depende do teu reconhecimento. Por quê? Porque o Cristo é o Filho de Deus, é a extensão de Deus, é a extensão do amor de Deus. Então, não depende de nós estarmos cientes dele ou não, para ele estar presente na nossa mente. Ele sempre está lá. Mas na nossa experiência, faz toda a diferença se nós estamos cientes do Cristo ou não. Porque se não estivermos cientes do Cristo, é porque nós escolhemos o mundo do medo. Escolhemos o mundo do ego, porque só o mundo do amor, o mundo real, contém a lembrança do Cristo. Ele vive, o Cristo, ele vive dentro de ti no sereno momento presente e espera que deixes para trás o passado e entres no mundo que ele te oferece com amor. O mundo do passado e do futuro do ego tem que ser deixado para trás, porque o Cristo só pode ser encontrado no agora ou no presente, e o presente é só do Espírito Santo. O ego não conhece essa dimensão de tempo que o Espírito Santo conhece. Tanto um sistema do pensamento quanto o outro, eles são totalmente diferentes em seu conceito sobre o tempo. Então, o Espírito Santo só conhece o constante agora, e nesse agora é que o Cristo reina e é reconhecido. É nesse agora que nós vamos encontrar o Cristo. Nunca no passado, nunca no futuro, porque passado e futuro só fazem parte da fragmentação que o ego fez. Ele criou o tempo e fragmentou-o em pedaços, para ele mesmo se auto-perpetuar com essa continuidade. E o Espírito Santo, ele tem o todo, e ele está no presente. E o Cristo, então, só está no presente. E o Cristo, o presente, ele contém o nosso mundo real. Embora ainda sonho, mas é a antessala do céu. Ninguém nesse mundo distraído viu mais do que alguns vislumbres do outro mundo em torno de si. Então, aqui é uns flashes de instante que isso faz sentido para nós, o mundo real, que a gente o compreende, e já a nossa memória, a nossa mente volta de novo para cá. Aqui, enquanto nós tivermos o investimento nas coisas físicas, isso é normal que seja assim. Entretanto, enquanto ele ainda dá valor ao seu próprio mundo, negará a visão do outro, insistindo em que ama aquilo que não ama e deixando de seguir a estrada que o amor apronta. Então, enquanto nós tivermos valorização ao mundo físico, nós vamos perseguir ou pensamos que amamos aquilo que nós não amamos, porque nós não amamos esse mundo da morte. O nosso ser, ele ama com o amor de Deus, ele ama com amor eterno e imutável, e em unicidade. Ele não consegue amar fragmentado, ele não consegue amar parcialmente e nem consegue conceber que uma vida seja transformada em morte, ou que algo nasça, desenvolva e morra. Isso não é amor. O amor é muito mais constante, o amor é plenamente constante. Por isso que enquanto nós já temos vislumbres, nós já temos, então, motivação para ir ao Espírito Santo. Mas ainda continuamos, enquanto tivermos apego aqui,
necessitando extremamente do Espírito Santo para corrigir a nossa mente, para nós pararmos de amar aquilo que odiamos. O amor, no 6:3, o amor conduz com tanto contentamento. Então, o amor é um guia que nos conduz alegremente de volta ao lar. À medida em que o segues, regozijar-se-ás por teres achado a sua companhia e teres aprendido com ele a feliz jornada do lar. Então, o mundo real nos alcança aqui e nos leva com leveza e com alegria de volta. Tu só esperas por ti mesmo. Então, na verdade, quando nós estivermos despertos, vamos perceber que o que estava aqui no sonho era só uma percepção, não era nós. É como nos nossos sonhos noturnos, quando a gente sonha de noite e sonha com várias pessoas, dentro do sonho, a gente sempre é apenas o próprio personagem. Os outros são como se fossem outras pessoas. Só que no momento que a gente desperta, a gente vê que a gente não deixou de ser o sonhador. Nós sempre estivemos lá dormindo. O que aconteceu àquele personagem era só uma consciência da nossa mente que entrou numa figura lá no sonho. Só que essa mesma mente sonhadora também fez as outras figuras. Assim também a nossa mente atemporal, a nossa mente separada, unificada, fez todos os personagens que agora a nossa consciência diz que são nossos irmãos, que estão separados de nós. Ainda fazem parte do mesmo sonhador. Todos aqui do mundo dual são figuras que vêm do mesmo sonhador, do mesmo sonho. E por isso que a figura, no momento que ela desperta, ela descobre que era ela mesma acordada que estava esperando. Então, a espera é a volta da consciência, não a volta do ser. O ser sempre esteve e sempre estará em Deus, mas a consciência está separada. Então, o ser que está em Deus aguarda a volta da nossa consciência. É uma jornada de consciência. Entregar, no 6:6, entregar esse triste mundo e trocar os seus erros pela paz de Deus não é senão a tua vontade. É a vontade do nosso ser real, que nós entreguemos esse mundo de dor em troca da paz de Deus. E Cristo irá sempre oferecer-te a vontade de Deus, reconhecendo que tu as compartilhas com Ele. Então, Cristo é a vontade de Deus. E nós compartilhamos dessa mesma vontade. É a vontade de Deus que nada toque o seu filho, exceto ele próprio, e nada mais se aproxime dele. Então, Deus, em sua vontade, não quis que o seu filho sofresse em imaginações vãs que ele é um ser separado, porque Deus é o único Criador. E Deus criou o seu filho e todo o seu reino dentro de si mesmo, contido em si, porque ele não quer que nada externo, porque não existe outro Criador. Então, tudo que toca o Filho de Deus vem de Deus. O Filho de Deus, ele está tão a salvo da dor quanto o próprio Deus que vela por ele em tudo. O Filho de Deus que aguarda pelo retorno da nossa consciência, ele não sofre, ele não está na dor. A nossa consciência, sim, porque a nossa consciência está presa a um corpo que sofre. Então, e nem é o corpo que sofre, é a consciência que sofre, ou a consciência que está presa no corpo, a consciência que acredita que ela é um intelecto dentro de um corpo, esta sofre. Mas isso é a figura dentro do sonho. O mundo à sua volta brilha com amor porque Deus o colocou em si mesmo, onde não há dor e o amor o envolve incessante e infalivelmente. O Filho de Deus sempre está no amor e seguro. O nosso ser não tem nenhum sofrimento, desconhece o sofrimento porque está em Deus. Sua paz não pode ser perturbada nunca.
em perfeita sanidade, ele olha para o amor, pois o amor está em toda parte, em torno dele e dentro dele. Ele tem que negar o mundo da dor no instante em que percebe os braços do amor à sua volta. No momento que nossa consciência voltar de novo ao sonho do mundo real e perceber o amor que está em volta e dentro de si, ele perceberá esses braços à sua volta, ele esquecerá todo o mundo de dor, porque o mundo de dor nunca foi real. Ele sempre foi uma projeção da mente, e retirando o investimento nele, ele deixa de parecer que existe. E desse ponto, então, de volta do mundo real, e desse ponto de segurança, ele olha em quietude em torno de si mesmo e reconhece que o mundo é um com ele. Então, no mundo real, já existe só a unicidade do amor, já não existe mais medo, já não existe mais individualidades separadas de outras individualidades. Tudo o que existe se comunica entre si e compartilha e comunga do amor de Deus e do amor entre si. Então, lá no mundo real, nessa segurança, o filho sabe que ele é seguro. A paz de Deus só excede o teu entendimento no passado, porque no agora a paz de Deus é nossa. Então ela é igual a paz da nossa no agora, é a mesma paz de Deus. Mas no passado, ou seja, no ego, ela excede, ela é muito maior que o ego. Entretanto, né, a paz de Deus, ela está aqui e tu podes compreendê-la agora. O agora grifado aqui, porque representa um momento presente do Espírito Santo. A paz de Deus está presente para ser experienciada e vivenciada no instante do agora, no momento presente. Deus ama o seu filho para sempre e seu filho corresponde ao amor do seu pai para sempre. O mundo real é o caminho que te conduz à lembrança da única coisa que é totalmente verdadeira e totalmente tua, pois para tudo o mais tu emprestaste a ti mesmo no tempo e tudo murchará. Então, o mundo real é o caminho que nos levará de volta ao reino de Deus, ao céu, ao amor de Deus. E isso é totalmente nosso. Tudo mais, todo o resto nós emprestamos a nós mesmos, a nossa consciência, ao nosso poder, emprestamos isso para projetar um mundo dual, um mundo doentio, um mundo de ódio, um mundo que fere e um mundo que morre. Essa Não, ok aqui. Mas essa única coisa é sempre tua, né? O céu, sendo a dádiva de Deus para o seu filho. A tua única realidade te foi dada e através dela Deus te criou um com ele. Então, nessa única realidade é a vida de Deus, a extensão do amor. Então, o eterno, o imutável, aquele ser que nós nunca deixamos de ser e que aguarda pelo retorno da nossa consciência de lembrarmos dele. Isso é eterno e imutável, é o amor de Deus e é o Cristo que é uno com tudo. Isso aguarda o nosso reconhecimento. No 9, aqui Jesus descreve, então, a volta à lucidez, a volta à consciência do céu. Em primeiro lugar, vais sonhar com a paz e então despertarás para ela. Então, em primeiro lugar, nós vamos sonhar com o mundo real. Primeiro, nós vamos deixar o mundo da dor para alcançarmos o mundo real. E depois do mundo real, nós vamos despertar para a realidade do céu. Nós vamos despertar e aí, finalmente, a imaginação de um mundo separado de Deus estará concluído, estará consumado, estará apagada da consciência do céu.
A tua primeira troca do que fizeste pelo que queres é a troca dos pesadelos pelos sonhos felizes do amor. Então, a primeira troca, nós temos que trocar esse mundo que nos fere, e Jesus não está falando do mundo físico, ele está falando do nosso mundo dual na mente que está interligado com o mundo físico, que está apegado nele. Então, esse mundo da dor, esse mundo de conflito, que enxerga o mundo físico, que enxerga o conflito lá fora, esse mundo que percebe isso precisa ser trocado, em primeiro lugar, pelos sonhos felizes do amor, pelo mundo que o Espírito Santo tem guardado para nós, que foi aquele primeiro mundo que, em inocência, que nós fizemos, e que, na verdade, não há nada de errado em pensar oferecer algo a mais. O equivocado foi pensar que ele era verdadeiro e de que nós roubamos isso por Deus. É onde a culpa entrou. E onde entrou a culpa, entrou a ideia do pecado, onde entrou a ideia do pecado, entrou o medo, e a ideia de castigo, e do castigo veio o medo. E por isso que o ego conseguiu fazer o tempo dentro em si, ou em cima desse pensamento. Porque aí no passado nós pecamos, no presente sentimos culpa e no futuro vem o medo. Então, a profana trindade do ego. Então, isso precisa ser trocado, então, primeiro pelo sonho feliz. No 9.3, neles estão as tuas verdadeiras percepções, pois o Espírito Santo corrige o mundo dos sonhos, onde está toda a percepção. Então, nesse mundo real, vocês recordam que eu já falei várias vezes que o Espírito Santo, daqui do mundo dual, aqui do mundo da dor, o Espírito Santo guarda tudo que vem do amor. Ele tem guardado isso para nós. Dentro desse tesouro guardado pelo Espírito Santo, nós podemos chamar que são os sonhos felizes. Então, no mundo real já está apenas o amor. A dor e a morte já não conseguem alcançar o mundo real. Ele é um mundo na nossa mente, ele ainda é um sonho, mas ele é um sonho feliz, e por ser um sonho feliz, ele não conflita com o céu. E por isso que Deus consegue dar o último passo, consegue alcançar o seu filho no sonho, quando o seu filho está no mundo real, quando ele está nesse mundo do amor. Por isso que não há como chegar diretamente aqui do mundo dual a Deus, porque há um abismo entre o conflito e o amor. Então, primeiro precisamos passar da nossa consciência da dor para o mundo real. A Flora levantou a mão. Ing, esse mundo real, a gente pode fazer uma referência que está vindo aqui para mim com o mito de Adão e Eva, porque na Bíblia é contado, né, que Adão e Eva eles viviam no paraíso. Eles viviam em estado de inocência. Isso, que Deus o sustentava, eles tinham tudo no paraíso. Sim, ela ainda já é um mundo separado, não é o céu, é um mundo à parte, mas totalmente inocente. Antes da ideia, né, de pecado, antes de pensarem que comeram do fruto proibido, era o mundo real, porque eles não conheciam a maldade, não conheciam o ódio, não conheciam sequer a dor. Perfeito, Flora, ótima lembrança. Então, o mundo dual, claro que ele não é físico como a gente viu na Bíblia, mas isso é um símbolo para a gente compreender. Então, o mundo dual é um mundo de amor. E por que Jesus precisa, então, nos falar dele? Porque enquanto nós estamos aqui no mundo do ego, a gente não tem a visão do mundo real, mas o Espírito Santo tem ela guardada para nós. Então, mais uma vez, nós precisamos, por primeiro, aprender a ir ao Espírito Santo e nos entregar a sua visão para que ele nos mostre esse mundo. Então, nessa perspectiva, eu sempre tive até uma certa... eu tirava até muito sarro dessa história de Adão e Eva, enfim, eu achava muito... Mas é maravilhoso, porque agora é uma metáfora, obviamente, né? Uma analogia, mas
através do curso, está vindo realmente um entendimento dessa história da Bíblia, né? Desse símbolo de inocência, de Adão e Eva ali, inocentes, e a partir do momento que comeram o fruto, que eles veio a sensação de separação, de vergonha, de culpa e a queda. Isso, e a queda não foi porque comeram do fruto, foi porque, né, a culpa, o medo veio porque eles acreditaram que Deus os expulsou. Sim, isso. Então, Eles desconheceram Deus, eles esqueceram de Deus quando comeram, porque eles acreditaram que Deus iria puni-los. Eles esqueceram exato, que Deus é amor. atribuíram a Deus isso, e isso foi a causa do medo. E aí a expulsão do paraíso e a fragmentação aqui para um mundo dual, um mundo de ódio, um mundo de medo, um mundo de rancor. Perfeito. Nossa, agora tem realmente um sentido real. Agora, para mim, essa história, passei a perdoar a Bíblia agora, essa perspectiva, agora a partir do curso, né? Claro. É muito interessante me reconciliar com essa história, perdoar essa história, que eu sempre via de uma forma muito caricata, mas é um símbolo muito bonito agora no curso, é um significado, aqui pelo menos para mim. Obrigada, Ingrid. Exato, a Bíblia tem muita coisa bonita. Foi a interpretação dos que receberam a inspiração, porque ela vem por Exatamente. inspiração do Espírito Santo, que Exatamente. Nossa, que distorceu lindo. ela, que distorceu Nossa, muitas coisas nela. nossa, perfeito. Certo, obrigada por trazer essa analogia também do mundo real, que é um mundo, que é o nosso mundo, mas um mundo sem dor, sem culpa, sem sofrimento, onde tudo nos é alcançado, onde não há preocupações, onde não há passado nem futuro. Há o constante agora. A Adeline também levantou a mão, Adelina? Oi, Inge, boa noite a Boa todos. noite. Nesse raciocínio, né, da Flora, né, acompanhando, então daí que nasceu a crença de um Deus vingativo, né, de que castiga. Perfeito, foi daí. A desvalorização da mulher, porque a culpa foi da mulher, e nisso até os dias atuais, né? Exato, desde então aquela história que a gente já falou da outra vez, que a mulher foi castigada em ter as dores do parto, porque ela que induziu por primeiro. Então, tudo isso é uma simbologia de um tentar botar a culpa no outro, mas tudo veio dessa falsa crença de que Deus Deus se ofendeu com seu filho. E que muitas religiões ainda reforçam essa crença para usar como uma manipulação, né, Inge? Sim, e a própria Bíblia, então, embora ela tenha vindo por inspiração, por má interpretação, alguns a fazem de maneira para manipular mesmo, e outros até de forma bem intencionada, vamos dizer, de forma inocente, por acreditarem literalmente nessa culpa. Como Jesus diz, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Então, Inge, se Adão tivesse reconhecido a transgressão, não teria acontecido nada disso? Não, no mundo real. Então, se não houvesse, se tivesse escutado ao Espírito Santo e não ao ego, então o ego seria o fruto proibido, você teria rido disso, como Jesus disse, o Filho de Deus esqueceu-se de rir-se disso. Ele teria rido da ideia de que ele fez algo separado de Deus e teria voltado à consciência do seu ser, não teria acontecido nada disso. Obrigada. Mas isso pode acontecer agora e a volta à sanidade, se não aconteceu lá, vamos dizer assim, antes da história do tempo, mas lá também era a nossa consciência, porque só existe uma mente. Então, hoje nós estamos sendo convidados pelo Espírito Santo para aquela lição que não aprendemos lá, para aprender agora e fazer agora essa escolha.
Por isso que tem aquela oração pedindo para o Espírito Santo desfazer todo o nosso erro, né? Que tem do curso de milagres, né? Sim, Aquela petição lá. sim, isso é uma lembrança para Uma nós lembrança. lembrar a levar o erro para ele, porque ele sempre desfaz, não precisa pedir. Mas para nós nos lembrar de levar o nosso pensamento equivocado. Porque se nós não abrir nosso pensamento para ele, essa história do Adão e Eva é a que nós acreditamos na nossa mente. Não poderíamos estar com a consciência presa no mundo físico aqui. Obrigada, Ed. Certo, obrigada, Adelina. Mas continuando aqui, então, nós estamos no 9. No 9.3. Então, só no 9.2 vou repetir para pegar aqui o fio da meada. Então, a tua primeira troca do que fizeste pelo que queres é a troca dos pesadelos pelos sonhos felizes do amor. Neles estão as tuas verdadeiras percepções, pois o Espírito Santo corrige o mundo dos sonhos, onde está toda a percepção. O conhecimento não precisa de correção. Então, o céu não precisa de correção, porque ele é perfeito. No entanto, os sonhos de amor levam ao conhecimento. Então, os sonhos do mundo real levam ao céu, levam ao conhecimento. A percepção corrigida, ou a percepção de amor, leva ao conhecimento do amor. Neles, né, nesses sonhos de amor, nada vez de amedrontador, e devido a isso, eles são as boas-vindas que oferecem ao conhecimento. Então, eles são a antessala do céu. Se nós quisermos dar as boas-vindas de Deus, primeiro temos que deixar de acreditar nesse mundo de dor, de separação, de sofrimento. Primeiro, então, sonhar esse sonho feliz de amor. Aí nós não estaremos desalinhados com Deus, e Deus poderá nos tocar, nos encostar com seu amor, nos alcançar, nos tocar no sentido de alcance. O amor espera pelas boas-vindas, não pelo tempo. E o mundo real não é senão as tuas boas-vindas ao que sempre foi. Então, o mundo real, ele é um mundo do Espírito Santo, ele é no agora, no presente. Então, as boas-vindas não são esperadas no tempo, no ego, e sim no Espírito Santo. Portanto, o chamado da alegria está nele, e a tua resposta feliz é o despertar para o que não perdeste. É o despertar, nós não perdemos nem o mundo real e nem o céu. Nenhum dos dois nós perdemos. Seria, assim, o céu a meta final, mas o mundo real é o meio. Nós precisamos, de onde nós estamos duplamente afastados do céu. Então, o próximo passo é o mundo real, para então alcançarmos de volta o conhecimento. Louva, então, o Pai pela sanidade perfeita de seu Filho Santíssimo. O teu Pai sabe que não necessitas de nada. O nosso ser, o Cristo, o Filho que ele criou, não necessita de nada. No céu é assim, pois de que poderias necessitar na eternidade, no teu mundo, de fato, tens necessidades de coisas. E essa parte aqui é muito confortadora. Eu acho que sem nós nos darmos conta que vai vir agora aqui, nós não teríamos condições também de sequer sonhar com o mundo real. Então, eu gostaria, assim, de fazer um apelo para que realmente captem aqui o que o Espírito Santo tem a nos oferecer aqui no nosso mundo dual, para nós chegarmos ao mundo real. Então, aqui, então, no mundo, de fato, nós temos necessidades. E o mundo de escassez no qual tu te achas, porque tu te achas porque te falta, porque algo te falta. Então, realmente, aqui sempre falta alguma coisa,
Claro que a gente sabe que nos falta de volta a lembrança de quem nós somos, mas aqui nada preenche esse buraco, esse vazio. Então, nós preenchemos com coisas, procuramos e procuramos preencher com coisas aqui no mundo físico, porque sempre algo nos falta. No entanto, é possível que te aches em tal mundo, então, como que nós poderíamos nos achar nesse mundo físico aqui? Sem o Espírito Santo, a resposta seria não. Então, sem o Espírito Santo, sozinhos, aqui, jamais nós nos acharemos, porque jamais conseguiremos aqui nesse mundo preencher aquilo que realmente está nos faltando. Entretanto, devido a ele, ao Espírito Santo, a resposta é um alegre sim. Então, graças ao Espírito Santo, nós poderemos nos achar aqui no mundo físico, sim. Aqui no mundo dual, aqui no mundo da dor e da morte, nós podemos encontrar aquilo que nos falta. Graças ao Espírito Santo. Enquanto mediador entre os dois mundos, entre esse mundo aqui do ego e o mundo real, o Espírito Santo, ele sabe do que necessitas e do que não vai ferir-te. Então, isto é maravilhoso. Nós sabemos que o Espírito Santo sabe o que nós necessitamos aqui no mundo físico. O Espírito Santo não é bobo, ele sabe que nós pensamos que precisamos. E ele, mais do que isso, ele sabe do que não vai ferir-nos. A propriedade é um conceito perigoso ser deixado por conta própria, por tua conta. Então, nós pensarmos que podemos preencher coisas com propriedades, seja propriedades físicas, ou saúde, ou status, ou amor, ou família, ou estabilidade emocional, seja que propriedade que for, se deixado por nossa conta, nós vamos usá-la para nos ferir. O ego quer ter coisas para a salvação, pois a posse é a sua lei. O ego quer ter coisas para a salvação dele, para ele se auto-perpetuar, para nós não despertarmos para o nosso ser real que aguarda pela nossa consciência. Possuir por possuir é o credo fundamental do ego, uma pedra angular básica nas igrejas que ele constrói para si mesmo. E em seu altar, ele exige que deposites todas as coisas que te pede para obter, não te deixando nenhuma alegria nelas. Então, o ego nos incentiva a nós querer e querer mais, a tal da evolução aqui no ego, mas no final ele nos tira tudo, ele não nos deixa nada. Ele vem com a morte e ele ceifa tudo. Nada é deixado para o eterno aqui. Então, o ego, ele quer possuir para ele se perpetuar, é a igreja dele, a igreja do ter, e ele, ao mesmo tempo que ele exige que a gente ofereça isso a ele, para ele nos dar uma identidade, e ao mesmo tempo ele vai nos cobrar tudo, ele vai nos deixar sem nada. Todas as coisas que o ego que o ego te diz que necessitas, irão te ferir. Isso é um fato. Então, todas as coisas que o ego quer para nós, na verdade, irão nos ferir, porque o ego, ele não é nosso amigo. Ele só quer a sua própria sobrevivência. Pois, embora ele te peça com insistência e repetidamente que as obtenhas, não te deixa nada, pois o que obtens, ele vai exigir de ti. Então, o ego exige que tenhamos coisas e, ao mesmo tempo, ele transforma todas essas coisas em pó. Isso vai desde a nossa identidade física que ele nos deu, a identidade psicológica que temos aqui, que também tem seu tempo para desaparecer, e sem contar com as posses físicas, então. Tudo dentro do ego desaparecerá, porque ele exige tudo. E das próprias mãos que as agarraram,
né, nós que as buscamos, serão arrancadas e lançadas ao pó. Pois onde o ego vê salvação, ele vê separação. E assim perdes tudo o que tiveres obtido em nome dele. Tudo que o ego nos faz obter aqui, seja segurança, beleza, seja saúde, seja status, seja posses, tudo em última instância, como ele disse, o ego é bonzinho, ele nos dá o esquecimento, ele faz a gente parecer que é dono disso. Mas, em última instância, ele vai exigir tudo de nós, porque tudo ele transformará em pó. Portanto, e isso aqui é muito, muito importante, gente, essa dica de Jesus aqui, ó. Portanto, não perguntes a ti mesmo do que é que necessitas, pois não sabes, e o teu próprio conselho irá ferir-te. Sempre. Então, não peça a ti mesmo, Jesus nos dizendo isso, nos implorando, não peça a ti mesmo do que tu necessitas, pois o que vai vir a ti, se tu pedir a ti mesmo, sempre irá ferir-te. Pois o que pensas que necessitas, simplesmente servirá para fechar mais o teu mundo contra a luz e deixar-te sem vontade de questionar o valor que esse mundo possa realmente ter para ti. Então, tudo que nós necessitamos, que pensamos que necessitamos aqui, irá ferir mais ainda a nossa consciência contra a realidade do amor que nós somos, porque irá dar realidade a uma identidade falsa. E isso irá nos ferir. E aqui no 12, importantíssimo também, e isso é um fato, só o Espírito Santo sabe do que necessitas. E graças a Deus que ele sabe. Então, mesmo aqui no mundo físico, aqui no mundo dual, só o Espírito Santo sabe do que necessitas. Pois ele te dará todas as coisas que não bloqueiam o caminho para a luz. Então, tudo que o Espírito Santo nos dá, seja ilusão ou não, mesmo que seja ilusão, não bloqueará a consciência da luz da nossa mente. E de que mais poderias necessitar do que da luz? No tempo, ele te dará todas as coisas que precisas ter e as renovará enquanto tiveres necessidades delas. Olha que promessa. E essa promessa é do Espírito Santo, gente. Então, tem o poder de Deus. Até vou repetir isso aqui para que isso nunca mais escape da mente de cada um. No momento de angústia, no momento de achar que está em falta de alguma coisa, escutem essa promessa do Espírito Santo. No tempo, aqui na ilusão, ele, o Espírito Santo, te dará todas as coisas que precisas ter e as renovará enquanto tiveres necessidade delas. Ele não tirará de ti coisa alguma enquanto tiveres qualquer necessidade delas. Então, o Espírito Santo nunca vai tirar nada do que nós pensamos que precisamos, enquanto for útil para nos manter nessa sala de aula, enquanto nós precisarmos estar no tempo. E apesar disso, né, apesar de ele nos dar todas as coisas, ele sabe que tudo aquilo de que necessitas é temporário e só durará até que passes ao largo de todas as tuas necessidades e reconheças que todas elas foram preenchidas. Então, no mundo real, lá no sonho do amor, todas as nossas necessidades já estão preenchidas, porque aquele vazio que nós buscamos preencher aqui no mundo do tempo e que nada preenche, no mundo real já é preenchido, porque é preenchido com amor. Então, enquanto essa consciência do mundo real não vem, o Espírito Santo vai garantindo a sustentação física nossa. Ele vai orientando.
Isso significa que não preciso fazer nada? Não. Isso significa que ele inspira o nosso pensamento. Ele traz os contatos, ele inspira na mente daqueles que precisam ser nossos contatos, ele inspira aquilo que precisa vir a nós e ele inspira aquilo que vai trazer o sustento a nós. Ele fica no encargo disso, se nós dermos um passinho do lado e permitir. Agora, se nós quisermos fazer do nosso jeito, ele aguarda, ele não pode se impor, porque o amor não se impõe. O amor simplesmente aguarda. Então, se nós quisermos realmente que o Espírito Santo cuide de nós, aqui nesse sonho, nas coisas físicas nossas, para que nós possamos continuar nossa jornada de consciência para atingir ao sonho feliz, nós precisamos, de fato, confiar que o Espírito Santo sabe, porque ele conhece o todo, e ele sabe inspirar o todo, ele sabe fazer, e aí a gente faz, mas sem apego, a gente faz porque ainda faz parte de nós fazermos a parte física, então a gente as faz, mas por inspiração, sem medo algum. A gente simplesmente faz uma coisa atrás da outra, na sequência que o pensamento que o Espírito Santo ordena nos der. E isso tira todo o peso dos nossos ombros. Nós já não seremos mais responsáveis por nosso sustento aqui, mas estaremos numa instância maior. Nós estaremos na sanidade. E isso é muito mais do que podemos contar com por nossa própria decisão, com o nosso próprio intelecto. Porque nosso alcance é tão diminuto e nós buscamos, por equívoco, sempre aquilo que nos fere. Porque a gente, quando nós não estamos ouvindo ao Espírito Santo, estamos ouvindo a nós mesmos, na verdade não estamos ouvindo a nós mesmos, estamos ouvindo ao ego. Isso que precisamos saber. Não existe um nós mesmos sozinho, sem ego e sem Espírito Santo. Ou nós somos do ego ou do Espírito Santo. Então, se alguém ainda tem dúvidas se é melhor entregar ou confiar no Espírito Santo, lembre-se que se ele não está confiando no Espírito Santo, ele está confiando no ego. E o ego jamais trabalhará a favor de nós. O ego só trabalha contra nós, nos amedrontando, trazendo dor, porque isso perpetua ele. Então, realmente, essa promessa do Espírito Santo é fantástica e ela só vai ser verdadeira para nós se nós provar dela, se nós realmente testar ao Espírito Santo. Jesus pede isso, teste-me, ele diz em outro lugar, e verás que as minhas promessas não são vãs. Então, entregue realmente ao Espírito Santo. Não sabe como, pede ajuda para Jesus, faça dele o melhor amigo, mas entregue o pensamento ao Espírito Santo e ele o guiará, porque na guiança dele será só mais um tempinho, apenas o necessário para nós alcançarmos o mundo real. A Adelina levantou a mão? Inge, eu lembrei daquela fala, né, de Jesus, manso e humilde de coração, né, a gente ser humilde e ouvir o Espírito Santo e não querer fazer da nossa cabeça, né, dando mais força para o nosso ego, né. Exato. É o que mais a gente faz, né, cair na armadilha do ego. Isso. Então, fazer por conta própria não é humildade, é arrogância. É arrogância. Obrigada. Obrigada. Realmente. Voltando aqui, no 12:7, nós vimos no 6 que o Espírito Santo sabe que tudo é temporário e que até que tudo for preenchido, aí nós não precisaremos mais. Deixa eu só ver uma coisa aqui, eu acho que a Ana também levantou a mão. Ying, agora um pouquinho na forma, quando fala para a gente ouvir a voz do Espírito Santo e não a do ego, aquela coisa bem, quando a gente inicia, né, que a gente pensa, como é que eu vou saber diferenciar a voz do ego e a voz do Espírito Santo quando eu tenho que agir aqui na forma, né?
E a gente vê, assim, principalmente a gente que anda muito na internet e anda atrás de cursos de autodesenvolvimento, aquela história toda, já virou clichê aquela história assim, ó, se tá com medo, vai com medo mesmo. Vocês já ouviram isso? Nossa, tinha uma época que eu me achava o máximo de fazer algo que eu tivesse morrendo de medo de fazer. E aquele medo, inclusive, tu vai fazer e vem a ansiedade e tudo. Algumas vezes dá certo e muitas vezes não dá, a gente quebra a cara, né? No final sempre quebra, porque cara, porque sempre termina no pó ainda. Pois é, e aí, então, eu acredito hoje, eu tenho, acho que consigo ter uns instantes santos aí de ouvir a voz do Espírito Santo, e na verdade, quando a gente precisa fazer algo na forma, a gente entrega para ele, e quando é que a gente sabe que a gente está indo pelo caminho certo na hora de agir na forma? Eu acredito que é quando tu está agindo em paz. Exato, e Jesus com certeza, isso. Sabe, aquela convicção vai dar certo, na serenidade, na tranquilidade, na paz, confiando que o Espírito Santo está contigo naquela atuação, e não que eu tenho que ir mesmo com medo, porque daí eu estou mostrando que sou corajosa. Eu acho que isso tem bem a ver com ego, né? Totalmente. Inclusive, Jesus diz, como que podemos diferenciar se a resposta, então, é do Espírito Santo e não do ego? E ele diz, naquele instante de quietude que a gente foi ao Espírito Santo e que a gente entregou o problema, e se vem uma inspiração do pensamento de alguma coisa a ser feita no físico. E quando tu pensa em fazer isso, isso te dá uma alegria, te dá uma paz que o mundo não contém. Isso te dá um sentimento tão diferente daquele usual, porque daí não é um sentimento nem de posses, nem de se mostrar, é uma coisa que vem totalmente na paz. E ele diz, quem já experienciou isso uma vez, já nem faz mais essa pergunta, porque já sabe distinguir o que vem da paz mesmo, o que vem do amor. Então, na quietude, essa resposta, ela nem sempre vem no mesmo momento que a gente leva, mas às vezes uma inspiração lá no momento que eu estou totalmente distraída, que eu nem estou pensando na questão, e me vem um instante, me vem um pensamento, e eu sei que ele vai funcionar, que ele é funcional, que é isso que eu vou fazer aqui. Então, é a inspiração do Espírito Santo. Obrigada, Henrique. Obrigada por trazer, porque essa questão, Ana, porque é uma questão que realmente eu acho que todo estudante inicial se faz. Então, e nem só o inicial, também o adiantado continua tendo que fazer escolhas físicas, e aí a gente também precisa sempre aprender a distinguir essa voz do Espírito Santo. Agora, se eu tenho medo, eu não vou mais com medo mesmo, eu aquieto e espero a resposta dele, porque eu sei que a minha, do ego, não vai funcionar. E ela vem, porque o amor vem na quietude, não vem no agito, não vem na exigência, não vem na briga, ele vem simplesmente na entrega. Então, muitas vezes a gente leva a questão, mas a gente não ouve a resposta, porque não dá abertura à resposta. Então, não é na exigência, é na quieta entrega, na quietude. Deixa eu só ver aqui, alguém colocou aqui no chat. Da Rafaela. Ing, quando você diz fazer por conta própria, você quer dizer pelo sistema do pensamento do ego, que é o que preserva a individualidade e o fazer, é isso? Sim, por conta própria não quer dizer eu fazer, tá, Rafaela? O Espírito Santo não vai nem comer por mim, nem trabalhar no meu emprego por mim, e nem me vestir. Então, por conta própria, não estou dizendo funcionalmente, eu estou falando do sistema do pensamento do ego, é isso sim.
Isso porque, considerando que o personagem difere do titereiro, e que o roteiro já está escrito, tá, o personagem daquele que mexe com o personagem, e o roteiro já está escrito, o personagem não consegue fazer por conta própria de todo modo. Exato, nós somos aqui marionetes, o titereiro é o que, né, manipula a marionete. Nós somos as marionetes aqui do ego, por isso que eu falei, por conta própria é com o ego. Com o Espírito Santo também ainda é por conta própria, mas é na mentalidade do Espírito Santo. Quando eu digo não fazer por conta própria, é não na mentalidade separada, mas na mentalidade do amor do Espírito Santo. Isso não significa que não sou eu que vou fazer as coisas através do meu instrumento de comunicação aqui, que é o meu corpo. Eu vou fazer as coisas através do corpo e pensar através do meu intelecto, que o intelecto aqui também é uma parte aqui da projeção, mas eu vou utilizá-los a favor do Espírito Santo. Mas, continuando aqui, então, no 12, 7, então, o Espírito Santo, ele sabe que tudo é temporário, portanto, por conseguinte, ele não tem nenhum investimento nas coisas que fornece, exceto no sentido de assegurar-se de que não vais usá-las para prolongar-te no tempo. A primeira coisa que nós, com o ego, faríamos com as coisas do Espírito Santo é nos prolongar no tempo. Ou quem nunca pensou em prolongar-se eternamente num corpo físico? Então, nós realmente, o Espírito Santo, ele não tem nenhum investimento. Esse que é o segredo. Nós, quando temos com o ego as coisas, nós, além de ter as coisas, nós investimos nelas. O Espírito Santo também dá as coisas porque ele sabe que para ser funcional aqui elas precisam existir. Precisa ter o carro, precisa ter a roupa, precisa ter a comida, precisa ter o trabalho, mas ele não tem nenhum investimento nessas coisas porque sabe que é temporário e ele não vai dar nada que vá nos atrasar para nós permanecer mais tempo ainda aqui na dor, postergando o momento da alegria. Por que atrasar a alegria? Até ele diz, eu acho que é isso aqui adiante. Ele sabe que lá não estás em casa, né, no mundo da dor, e não é sua vontade que qualquer atraso adie a alegria da volta ao lar. Então, por que adiar a alegria à volta à paz? Então, esta é a grande questão. Deixa, então, aqui no 13, deixa, então, as tuas necessidades com ele, com o Espírito Santo. Ele as suprirá sem colocar nelas qualquer ênfase. E olha, se o Espírito Santo não dá nenhuma ênfase, ele simplesmente as dispõe para nós, por que nós iríamos colocar ênfase nelas? Nós simplesmente podemos também nos utilizar delas, dispor delas, mas sem colocar ênfase nelas. O que vem a ti a partir dele vem com segurança, pois ele garantirá que isso nunca venha a ser um ponto escuro, escondido em tua mente e mantido com o fim de ferir-te. Sob a sua orientação, viajarás sem cargas e caminharás na luz, pois a sua vista está sempre no fim da jornada, que é a sua meta. Então, aqui passará a ser um caminho transitório para nos levar de volta à consciência do ser que nós somos. E por isso que não há nenhum apego, nenhuma ênfase, apenas ainda é necessário. E por isso que o Espírito Santo as dará a nós. O Filho de Deus não é um viajante através dos mundos exteriores. Por mais santa que sua percepção venha a ser, nenhum mundo exterior a ele contém a herança que lhe é devida. Então, por mais santa, nem o mundo real ainda não é a nossa herança. A nossa herança é o céu, é o conhecimento, é a totalidade. Dentro de si, ele não tem necessidades.
o Filho de Deus, dentro de si não tem necessidades, pois a luz de nada necessita, a não ser brilhar em paz e deixar que os seus raios se estendam a partir de si mesma, em quietude até o infinito. Então, que o amor se estenda eternamente, nós somos o amor. Então, tudo que nós fizemos está conectado, como numa oração de luz que a gente faz, que é figurativo, que a gente vê tudo interligado, tudo mesmo, tudo em constante comunicação. Então, o amor de Deus é assim, e eterno, no eterno agora é assim. Sempre que fores tentado a empreender uma jornada inútil que te conduzirá para longe da luz, lembra-te do que realmente queres e dize: o Espírito Santo me conduz a Cristo. A que outro lugar iria eu? Que necessidade tenho eu senão a de despertar nele? Então, esta é uma oração que nos leva diretamente à nossa meta, e por efeito colateral dessa oração, ou na canção, ou por efeito de fazer parte da canção, tudo mais que nós necessitamos para chegar lá nos é alcançado. Então, nessa oração, o Espírito Santo cuida de todas as coisas que pensamos que precisamos daqui. Ele as nos dá e ele as renova o tempo que for necessário. Apenas ele não as renovará por mais tempo que for necessário, porque ele não quer adiar a alegria. Então, segue-o em alegria, segue, né, o Espírito Santo em alegria, com fé que ele te conduzirá com segurança através de todos os perigos para a paz da tua mente, que esse mundo possa colocar diante de ti. Então, o Espírito Santo nos guia através de todos os perigos, sempre com paz na mente. E os estudantes aqui há mais tempo do curso, muitos já deram testemunhos de como que nas jornadas do ego, das tragédias do ego, existe uma paz mental a qual a gente pode acessar e que é um caminho tão diferente. Então, o Espírito Santo nos guia através de todos os perigos para a paz, todos os perigos para a paz da tua mente que esse mundo possa colocar. O Espírito Santo, ele sendo nosso guia. Não te ajoelhes diante dos altares ao sacrifício e não busques o que certamente irás perder. Então, não busques as coisas do ego, as coisas mutáveis, as coisas do tempo. Não busques o apego a elas. Não quer dizer que eu não posso ter posses, mas mentalmente eu as abençoo para serem úteis ao meu despertar, só isso. Eu não transformo elas num fim, eu não as idolatro. Eu simplesmente me utilizo delas porque ainda é necessário. Contenta-te com aquilo que com toda certeza irás conservar e não sejas intranquilo, pois empreendes uma jornada quieta para a paz de Deus, onde Ele quer que estejas em quietude, na quietude do reino de Deus, onde tudo é só amor. É lá que é o nosso lugar. E a nossa jornada está nos levando para lá, e todas as coisas que ainda precisamos, enquanto estamos trilhando essa jornada, nos serão alcançadas de modo gratuito através do Espírito Santo. Nós as faremos vir a nós, mas sem nenhuma ênfase, sem nenhum apego. Em mim, Jesus agora falando, ele que já empreendeu essa jornada, ele que já concluiu, em mim já superaste todas as tentações que te atrasariam. Por quê? Porque Jesus, para se reconhecer como Cristo, ele se reconheceu como íntegro. Então, ele reconheceu o nosso ser, que nós não temos consciência dele, ele o reconheceu. Então, por isso que Jesus superou por nós também as tentações.
que nos atrasariam. Nós andamos juntos no caminho para a quietude, que é a dádiva de Deus. Dá valor a mim, pois de que necessitas tu, senão de teus irmãos? Então, Jesus está consciente dos nossos irmãos, do Cristo nos irmãos. E é disso que nós necessitamos realmente. Por isso que Jesus pede para nós darmos valor a Ele. Nós restauraremos para ti, Jesus, e o Cristo dos irmãos restaurarão em mim, né? Restauraremos para ti a paz da mente que temos que achar juntos. Então, a paz na mente, ou ela é do Filho de Deus, do Cristo, ou ela não é, porque a paz não pode ser fragmentada. A paz da mente, ela é uma só. O Espírito Santo te ensinará a despertar para nós e para ti mesmo. Então, nós despertaremos para Jesus e para o Cristo de todos os irmãos que estão na mente dele e para o Cristo que está na nossa mente. Essa é a única necessidade real a ser preenchida no tempo. Salvar-te do mundo consiste apenas nisso. Então, a única necessidade nossa é despertar para a paz. A minha paz eu te dou. Toma de mim, trocando-a alegremente por tudo que o mundo tem te oferecido, só para tomar de volta. Então, Jesus nos oferece a sua paz em troca de todas as coisas que o mundo nos oferece e que ele sempre toma de volta. A Jaciana levantou a mão. A Jace, se quiser falar, então é só abrir o microfone. Bom, talvez foi por engano. Então, realmente, gente, Jesus nos oferecendo a paz dele. E realmente, alguém colocou aqui no chat que isso é lindo, e realmente, a Isabela, nunca vi nada mais lindo. E não existe nada mais lindo do que nós recebermos a paz de Jesus oferecida através de todos os nossos irmãos. Ele oferece a paz dele, e inclusive a paz dele dentro de todos os nossos irmãos. Cadê o medo dos irmãos se Jesus nos oferece paz através deles? E é isso que o mundo de Jesus nos tem a oferecer. E nós a espelharemos, né, essa paz que nós tomamos aqui no 9, vou ler primeiro no 8, a minha paz eu te dou, toma de mim, trocando alegremente por tudo que o mundo tem te oferecido, só para tomar de volta, e nós a espalharemos como um véu de luz, através da face triste do mundo, na qual escondemos nossos irmãos do mundo e o mundo deles. Então, nesse véu de paz, nesse véu de luz que Jesus nos oferece para nós aceitar, nós escondemos os irmãos do mundo da dor e o mundo é escondido desses irmãos. A gente passa a não mais ver o mundo de dor, apenas o mundo real. Não podemos cantar sozinhos o hino da redenção. Minha tarefa não está completa enquanto eu não tiver erguido todas as vozes junto com a minha. Jesus não completa a tarefa dele enquanto um único pensamento pensar que ele está separado e não faz parte dessa canção da salvação. E, no entanto, ela não é minha, essa canção, porque assim como é minha dádiva a ti, foi a dádiva do Pai a mim, dada a mim através do Espírito Santo. Então, essa canção de glórias a Deus, essa canção de salvação, Jesus a recebeu do Espírito Santo, e assim como ele a recebeu, ele oferece a nós, a cada um de nós, para nós virmos a fazer parte dela. O seu som abolirá a tristeza da mente do Filho Santíssimo de Deus, onde ela não pode habitar. A tristeza não pode habitar no Filho de Deus. A cura no tempo é necessária,
pois a alegria não pode estabelecer o seu reino eterno onde mora o pesar. Então, obviamente que aqui no tempo é necessário a cura. Tu não moras aqui, mas na eternidade. E na eternidade, nós já estamos curados. Viajas apenas em sonhos, enquanto estás a salvo em casa. O nosso ser, como eu falei, ele está a salvo em casa. É apenas uma viagem em sonho, é uma viagem de consciência que nós estamos fora de casa. Dá graças a cada parte de ti mesmo, a qual tenhas ensinado como lembrar de ti. Então, a cada irmão que eu vejo Cristo, eu estou mostrando isso a mim mesma. Então, dá graças a cada uma dessas partes. Assim, o Filho de Deus dá graças ao seu Pai pela sua pureza. E com isso, nós concluímos esta sessão sobre alcançar o mundo real. E semana que vem, da percepção ao conhecimento, é do mundo real ao céu. Percepção, perceber corretamente, ao conhecimento. Ao fim do sonho, a jornada de volta à consciência do nosso ser. Concluo, então, aqui. Nós já tivemos ótimas participações, sou grata a elas, mas mais alguém gostaria de utilizar agora nessa nossa hora aqui de compartilhar? Novamente, então, foi uma sessão um pouco longa, e como disse, nesse capítulo aqui, eu não tenho pressa nenhuma, porque realmente o que nós estamos aprendendo aqui é para o nosso ser real, é pelo Espírito Santo. E isso transcende a qualquer outra coisa que o mundo possa nos oferecer. Por isso, sou grato por essa hora de estudo com o Espírito Santo e com cada um de vocês, com o Cristo de cada um de vocês. Grata por essa hora de reunião. Obrigada, Ingrid. Certo, obrigado, Olívia. Eu vou, então, encerrar aqui a gravação. E gratidão ao Cristo que cada um dos irmãos ainda é.